Doutor Henrique, seu áudio está mutado. Desculpe, pessoal, meu áudio estava mutado. Bom dia a todos os colaboradores e colaboradoras do Grupo SADA. O meu nome é Henrique Lemos e eu sou médico do trabalho do Grupo SADA. É um prazer recebê-los hoje aqui na nossa live especial da campanha do Setembro Amarelo, uma iniciativa que reforçamos sobre a importância da saúde mental e também da prevenção ao suicídio, né? A todos que estão aí participando da nossa live, gostaria de lembrar que serão sorteados livros, né, entre as pessoas que estão participando do evento, seja tanto na forma online quanto na forma híbrida. Então, se você está assistindo esse evento em grupo, seja em algum auditório, sala de reunião ou refeitório, não deixe, né, de assinar a lista de presença para que você possa participar do sorteio desses livros, tá? Caso esteja assistindo de forma online, não se preocupe, pois o próprio aplicativo do Teams já gera a lista de presença, tá? Então, a todos que estão nos acompanhando, eu também reforço que podem ser enviadas perguntas através do chat do evento e que elas serão respondidas ao final da nossa live. E hoje, então, né, recebemos aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, para a nossa live do dia de hoje, recebemos a psicóloga Sandra Batista, que vai falar conosco sobre saúde mental e sobre propósito de vida. A Sandra ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, é especialista também em gestão de pessoas, né, com ênfase em diagnóstico organizacional e desenvolvimento humano. Também tem formação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Tem experiência na área de saúde mental em diversos setores de saúde, tanto no setor público do SUS, empresas, né, e operadoras de plano de saúde, assim como atendimentos também em seu consultório particular. Então, eu vou passar a palavra aqui para a psicóloga Sandra Maria. Seja muito bem-vinda, Sandra. Vai ser um prazer receber você aqui no nosso evento. Obrigada, quero agradecer pelo convite, por poder compartilhar com vocês este momento, esse tema que é tão importante e necessário nos dias de hoje. E eu quero começar perguntando para vocês o que você está pensando neste momento. Então, tem uma pergunta, um link disponível, e eu gostaria que vocês respondessem, né, assim, o que você está pensando neste momento, para que a gente possa, a partir das suas respostas, iniciar a nossa palestra. Sandra, eu vou Aí vai dar puxar um aqui, minutinho. eu vou Ah, puxar aqui as respostas e eu vou colocar, né, até uma dificuldade minha, que eu acho que é uma dificuldade das pessoas no dia de hoje, né? Na hora que você levantou a pergunta, o que que eu estou pensando? Eu parei, no que eu estou pensando? Na verdade, eu acho que eu estou pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que eu acho que é um sinal da ansiedade, sim. da velocidade do que as coisas acontecem, que a gente fica com dificuldade de enumerar uma coisa, né? Que a gente está pensando. Eu tive essa dificuldade agora. Exatamente essa é a nossa intenção, né, de trabalhar um pouquinho esse pensamento. Eu já vou compartilhar, enquanto vocês vão respondendo, estou compartilhando aqui, né, na tela, o que vocês estão respondendo, tá? Então, é a primeira palavra que viesse. Para quem ainda não respondeu, o link ele está disponível no chat, tá? É totalmente anônimo, pode responder lá, tá bom?
Então, já dá para perceber aqui, assim, perceber um pouquinho o que vocês estão sentindo neste momento, através dos pensamentos. Então, a gente percebe aqui, né, estamos realizando este momento no horário de trabalho, então, várias pessoas pensando no trabalho, algumas pessoas se sentindo cansadas, com fome, né, então tem a ver com o estado físico. Muitas pessoas, assim, voltadas para o futuro, né, a gente vê aí alguns pensamentos relacionados à ansiedade, né, assim, pensando o que tem que fazer, né, assim, com preocupação, né, pensando em contas, né, a contas veio aqui muito frequente, né, pessoas pensando na família, né, nos filhos, pessoa com depressão, né, outra pessoa pensando no próximo, em ajudar, pensando na rotina, uma pessoa se sentindo paralisada. Ok, tem pessoas pensando em férias, o cansaço está, né, assim, também prevalecendo. Ok, acredito que o que nós vamos refletir nessa palestra vai trazer, vai fazer sentido aí para algumas pessoas, né, dentro do que vocês estão colocando. Muito obrigada pela participação, achei ótima participação. Muito obrigada, pessoal, pela interação. Agora eu vou compartilhar a nossa apresentação para que a gente possa começar. Dentro do que vocês colocaram, muitas pessoas estão pensando no que tem que fazer, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu quero fazer um convite para vocês, né, porque eu percebi que a mente de vocês está, assim, em outro contexto, né, dentro do que vocês colocaram ali, a maioria, né, não todos, está com a mente em outro lugar. Então, eu quero fazer o convite de você trazer a sua mente para o momento presente. Vamos focar no aqui, no agora. Vamos nos permitir até essa experiência, a poder se informar, se conscientizar como cuidar da sua saúde mental. Então, vamos fazer uma prática muito simples, uma prática de mindfulness, que é para a gente trazer esse foco para este momento. Você topa? Então, vamos lá. Aonde você estiver neste momento, sente com a coluna reta. E vamos fazer 3 respirações conscientes, tá? Então, você vai inspirar. Você vai inspirar como se fosse encher um balão, tá? Então, inspira. Sente o ar dentro de você, segura ele por 4 segundos. E expira bem devagar, desacelerando. Novamente, inspira. Segura o ar dentro de você. Sente ele. E expira. Novamente, inspira. Segura o ar. E expira. Ainda com os olhos fechados, vai se contextualizando com este ambiente onde você está agora. Tente perceber como que você está se sentindo nesse exato momento. Perceba a temperatura do ambiente.
a sua sensação térmica. Perceba o cheiro do local, trabalhe um pouco o seu olfato. Além da minha voz, quais são os outros sons que tem aí onde você está? Perceba se você está se sentindo confortável, se você está com bem-estar neste momento, se você está se sentindo segura, seguro. Agora preste atenção nos seus batimentos cardíacos, no pulsar do seu coração. No fluxo natural da sua respiração, do ar entrando, do ar saindo. Tente perceber qual é a emoção que você sente agora. E acolha. Agora pense nessa palestra, nesse momento. Você tem, nesse momento, a permissão de parar, de pausar, de desacelerar e pensar um pouco em você. Agora eu faço uma outra respiração consciente. Inspira. Segura o ar. E expira. Pronto, podemos começar. Agora com todo mundo focado. Eu quero começar com essa frase de Guimarães Rosa, que ele fala em Veredas do Sertão: viver é muito perigoso, porque aprender a viver é o que é viver mesmo. Uma travessia perigosa, mas é a da vida. Assim, é um trechinho que dá para a gente, assim, filosofar muito tempo aqui. Mas eu quero trazer a reflexão para exatamente essa frase. Aprender a viver é o que é viver mesmo. Então, diante do perigo que é existir, porque nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos quando vamos partir, nós vamos lidando com esse perigo através dos nossos aprendizados. Não existe um manual de como nós devemos viver. Cada um, na sua história de vida, vai aprendendo o melhor jeito de viver. Então, por isso que nós não podemos nos comparar. A gente pode se inspirar em outras pessoas, mas é somente no seu processo de existência que você sabe exatamente o que realmente funciona para você. Então, é nessas nossas experiências que nós vamos tendo desde quando nós nascemos até hoje, que nós vamos nos guiando. Então, se em algum momento a gente vive situações que se repetem na nossa história, é porque a gente ainda não aprendeu. Porque é somente quando a gente aprende é que as coisas mudam na nossa existência. Então, viver é muito perigoso porque o tempo todo nós estamos passando por situações de risco. Às vezes a gente se coloca em situações de maneira consciente, quando a gente quer viver uma aventura, quando a gente quer ter um momento de diversão, quando a gente quer ter um momento de alegria, de prazer. Às vezes a gente sabe dos riscos, mas mesmo assim a gente se permite. Aqui nós temos, né, pessoas ali numa tirolesa que estão vivendo um momento de aventura, mas é um esporte perigoso.
Quantas vezes, né, a gente se permite correr risco e mesmo assim a gente tem, né, aquele momento ali que a gente se sente vivos, né? Em outros momentos, a nossa responsabilidade nos coloca em risco, quando a gente se propõe a algo na nossa vida. Aqui nós temos exemplos de bombeiros, né, pessoas que assumiram essa profissão, que escolheram essa profissão, estão ali pagando, né, um incêndio numa mata. Por mais que eles tenham treinamento, por mais que eles tenham equipamento de segurança, ainda assim é perigoso. Aqui nós estamos falando de perigo em relação ao corpo físico, que envolve a mente, mas a gente sabe, também nos colocamos em risco emocionalmente. Aquele momento que a gente está cansada, cansado, e mesmo assim a gente vai, continua. Quando a gente ultrapassa os nossos limites, a gente também se coloca em risco. Quando a gente sabe que estamos esgotados e mesmo assim a gente persiste, não faz uma pausa, não descansa. E aquilo pode também nos colocar em risco. Então, a outra maneira que a gente se coloca em risco de maneira inconsciente são os momentos de desespero, que tem a ver com a campanha de Setembro Amarelo que estamos abordando. Quando nós perdemos o controle das nossas emoções, nós nos colocamos em risco. Então, é muito importante a gente ter consciência do que está acontecendo, no aqui e no agora. Quando eu te perguntei no início do exercício que nós fizemos, se você estava se sentindo bem, se você estava se sentindo seguro, segura. É importante a gente ter essa consciência em qualquer ambiente que nós estejamos. Você está se sentindo bem? Se não está se sentindo bem, o que está fazendo? O que está fazendo com que você não se sinta à vontade? O que está causando esse mal-estar? A gente não pode acostumar a se sentir mal. A gente tem que entender e procurar formas com que a gente se sinta bem aonde estejamos. Então, é muito importante a gente trazer essa consciência das nossas emoções, para que a gente tenha as melhores escolhas no nosso dia a dia, para que a gente não haja diante das emoções, mas que a gente pare, pense, entenda por que está sentindo essa emoção e, a partir disso, tenha uma atitude mais assertiva. Então, é muito importante entendermos que o sofrimento ele é inerente à condição humana. Todos nós vamos ter momentos de sofrimento. Volto a repetir, preste atenção no que eu disse. Momentos de sofrimento. É muito importante a gente entender isso. Vamos ter momentos de sofrimento, mas também vamos ter momentos de alegria, momentos de realização, momentos de felicidade. Então, é muito importante a gente não apegar ao sofrimento. É muito importante a gente entender que a gente, sim, vamos ter momentos de sofrimento, mas eles vão passar. Então, é preciso a gente entender que o sofrimento ele tem fim. E é preciso que a gente tenha uma atitude para colocar fim. Mas são vários momentos durante toda a nossa trajetória. Então, qual é o sentido de existir? Qual é o propósito da vida se vamos ter momentos de sofrimento? É exatamente esse processo de aprendizado. Esse é o propósito, da gente aprender a lidar com
esses momentos e sobressair desses momentos melhores do que antes. Porque quando a gente ultrapassa esse momento de sofrimento, a gente se fortalece e aí a gente tem momentos de realização, momentos de alegria, momentos de felicidade. Então, como lidar com o sofrimento? Através dos anticorpos da mente. Da mesma forma que nós cuidamos da saúde física, nós também precisamos cuidar da nossa saúde mental. Quando nós falamos de cuidar do corpo, a gente faz uma atividade física, a gente cuida da alimentação, a gente se previne com alguma vacina, com alguma coisa, com alguma medicação. A mente também requer o seu cuidado. Então, eu te pergunto, como que você está cuidando da sua saúde mental? O que geralmente você lê, você escuta? Como que são as suas relações, as suas interações sociais? O que geralmente você pensa na maior parte do tempo? Então, a melhor forma de cuidar da saúde mental é alimentando emoções positivas, porque nós vamos ter, naturalmente, eventos estressores. Então, nós temos momentos de estresse, porque acontecem imprevistos, a gente tinha ali um plano e acaba acontecendo diferente, então isso gera um pequeno estresse, mas é preciso ter momentos de descompressão para diminuir o impacto desse estresse. Então, se você teve um dia muito cansativo, com muitas demandas de trabalho, né, ou com situações, problemas pessoais, é preciso que você se cuide tendo alguma coisa para você relaxar, distrair, para trazer esse equilíbrio emocional. Então, é aquele momento que você interage com alguém, com as pessoas que você convive, aquele momento que você dá uma gargalhada, um sorriso, é aquele momento que você tem aquela sensação de satisfação, né, de prazer, mesmo que sejam coisas simples do dia a dia, quando você visualiza uma paisagem bonita, quando você escuta uma música que você gosta. Então, trazer para o seu dia a dia coisas, situações que te proporcionem emoções positivas, de gratidão, de amor, de afeto, de serenidade, de segurança. Então, através do seu processo de autoconhecimento, você vai descobrindo o que realmente te traz esses momentos de satisfação em coisas simples do dia a dia. Porque isso você fortalece, né, a sua mente, né, as suas emoções positivas, elas vão te fortalecer para quando acontecer um evento estressor, aquilo não te abale tanto. E aí eu quero trazer para vocês aqui um anticorpos da mente que é importantíssimo diante de um sofrimento, que é a resiliência humana. Então, a resiliência humana é a capacidade psicológica que nós desenvolvemos ao longo da nossa história. Então, a gente não nasce com a resiliência, a gente se torna resiliente. Então, mais importante que os acontecimentos que lhe afetam é como você reage a eles. E aí eu te pergunto, como que você lida com as frustrações? Como que você reage diante de uma perda? A resiliência é exatamente essa capacidade que nós temos de lidar com aquilo que foge do nosso controle. Então, vai acontecer na nossa história contingências, coisas que fugiram do nosso controle. E aí, nós precisamos de resiliência para se adaptar a essa situação e sair dessa situação melhor do que antes.
Então, a resiliência, ela é essa atitude, esse comportamento que nós temos diante do sofrimento. Eu quero fazer aqui uma analogia para vocês entenderem melhor, né, a questão da resiliência. Muito importante a gente entender que nós vivemos polaridades. Existe noite, dia, calor, frio, bem, mal. Polaridades, não tem como. Sempre vamos passar por essas polaridades, positivo e negativo. Então, vamos fazer analogia, vamos trazer um contratempo aqui com relação ao calor, né? Vamos pensar no frio, vamos pensar aí o frio. Vamos fazer uma analogia do sofrimento como frio. Imagina que você esteja num momento assim, de muito frio, aquele frio tão congelante que estremece os seus ossos. Aquele frio. Nesse momento, é um evento da natureza. Não tem como você controlar isso. É o frio, não adianta você se questionar por que está fazendo frio. Você precisa se adaptar. Se você não tiver nenhuma atitude, esse evento, esse momento de frio, ele pode piorar. Ele pode se tornar em algo muito pior. Se você fica ali enfrentando esse frio sem atitude nenhuma, você pode vir a contrair um vírus, um resfriado e até uma pneumonia. Então, aquele evento de frio, ele vai te trazer outras consequências. E aí, o frio, ele se estende, ele não acaba. Agora, se você tem resiliência, você vai aceitar o frio, você vai entender que não adianta você relutar, você aceita o frio e você pensa, o que eu posso fazer diante desse frio? Então, você vai buscar um recurso, que nós vamos chamar aqui de polaridade positiva. Então, você vai buscar ali uma blusa de frio, um agasalho, para você se adaptar a esse momento de frio. Então, quando você pega um agasalho, você ameniza esse frio e ele passa. Você consegue suportar esse frio até ele acabar. Então, a resiliência é essa nossa capacidade de enxergar alternativas diante do sofrimento. A gente encontrar recursos, estratégias para amenizar o sofrimento até ele acabar. Então, se a gente não faz nada diante do sofrimento, ele piora. Então, eu vou pegar aqui uma palavra que vocês colocaram lá no início, acho que algumas pessoas colocaram a palavra contas. Então, tem algumas pessoas preocupadas com a questão financeira, devem estar passando por este momento de sofrimento. Então, vamos pensar aqui, né, a questão financeira como sofrimento. Se você não toma nenhuma atitude, essa situação ela vai se prolongar, ela vai se estender e vai ficar cada vez mais difícil de lidar. Agora, se você busca ser resiliente diante deste momento, busca ali um apoio, uma solução, um conhecimento, uma informação, uma orientação, você vai conseguir amenizar essa situação, você vai conseguir enfrentar esse momento desafiador que você está passando e ele não vai piorar, né? Ele vai ali passar. E você vai se sair, você vai aprender com essa situação, né? Porque você se esforçou ali para tentar entender uma solução e você sai melhor do que antes. A mesma coisa uma pessoa que esteja passando por um processo, às vezes, de solidão, né? Ela buscar ali um recurso para amenizar essa solidão. Às vezes ela não vai conseguir se conectar tanto com as pessoas, mas ela buscar ali uma ajuda profissional para poder desabafar, falar. Ela vai buscar ali, né, interagir, nem que seja um pouquinho com os colegas, com algumas pessoas, mesmo que não tenha tanta intimidade, para amenizar esse momento. Então, diante de qualquer desafio,
diante de qualquer sofrimento, nós sempre temos alternativas, recursos para amenizar este momento. Nós só precisamos dessa resiliência para enxergar isso. Claro que tem momentos que o sofrimento, né, vamos pensar no frio, está tão alarmante que sozinhos a gente não consegue. Então, a gente precisa de um apoio, né, para a gente conseguir encontrar esses aspectos positivos diante, né, das coisas que acontecem na vida. Então, sobre a resiliência, é muito importante a gente entender que, naturalmente, nós temos essa tendência das polaridades, negativa e positiva. Por que a gente tem uma tendência negativa? Para se prevenir de um perigo. Lembra que viver é perigoso? Então, a gente tem essa tendência de pensar em coisas negativas para planejar, criar uma estratégia para se proteger, como uma defensiva. E a gente também tem esse pensamento positivo, que é o quê? O que eu posso fazer diante do sofrimento? Qual que é a solução diante deste acontecimento? Então, a gente também tem esse pensamento positivo, no sentido de criar alternativas, de encontrar soluções para resolver as coisas que acontecem. Então, nós temos isso naturalmente. Agora, a questão é quando isso se torna tóxico. Tudo que é exagerado se torna tóxico. Então, se você tem pensamentos muito negativos, é aquela pessoa que reclama o tempo todo, é aquela pessoa que se apega às coisas ruins que aconteceu e não acredita na possibilidade de uma mudança, aquela pessoa que fala, não vai dar certo, porque eu já tentei. Às vezes as pessoas falam, eu já tentei de tudo. Eu te garanto, você não tentou de tudo, porque a gente tem infinitas possibilidades diante de qualquer coisa que acontece. A gente só precisa ampliar a mente para poder enxergar. Né? Então, a gente precisa se movimentar. Se você está se sentindo paralisada, se você está se sentindo diante dessa situação, né, uma pessoa colocou lá, nas palavras, é porque você está muito focada na polaridade negativa. Então, é preciso movimento, né? Porque quando a gente se apega demais nas coisas ruins, a gente paralisa. Então, a gente precisa de ações, de atitudes, para poder sair dessa polaridade. Né? Agora, o que eu estou chamando de positividade tóxica? É quando a pessoa nega a realidade. Ela vive no mundo de poliana, né? Tudo maravilhoso. E é claro que nem tudo é maravilhoso. A gente tem que entender que sim, existem situações difíceis, mas não existe só situações difíceis, existem situações também satisfatórias. Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença, se ela tem uma positividade tóxica, ela vai dizer assim, eu vou me curar, eu sou positiva, aquela pessoa otimista, e não tem nenhuma ação. Então, o que vai acontecer? Ela pode piorar a situação. Agora, o que seria uma positividade normal? A pessoa aceitar o diagnóstico, ok, tenho esse diagnóstico, vou procurar orientação médica, vou me tratar e eu acredito que eu vou me curar. Então, ou seja, a pessoa ela traz um otimismo, uma fé, mas ela tem uma atitude diante do acontecimento. Então, ela não nega a realidade. Então, é muito importante a gente ter consciência da realidade. Então, da mesma maneira que existem momentos ruins, existem momentos bons. É a lei da vida, são as polaridades. Mas a gente precisa buscar, né, esse meio termo, né, não exagerar. A gente precisa, né, ter consciência das possibilidades negativas, mas também ter consciência das possibilidades positivas. Como desenvolver a resiliência? Então, procurar ser flexível, porque a gente tem o ideal e a gente tem o imaginário. Então, é muito importante a gente ser flexível quando alguma coisa não acontece como a gente gostaria.
Então, se uma coisa não foi como você gostaria, enxergue as outras possibilidades que tem. Se adapta a essas mudanças. Né? Exercitar o autocontrole, liberar as tensões. Né, nós temos aí algumas formas, né, a neurociência comprova cada vez mais que quando a gente busca trabalhar o nosso corpo físico, a gente alivia as tensões da mente. Então, às vezes, quando você estiver diante de um momento de muita tensão, de muita pressão, uma massagem, né, uma atividade física, uma meditação que você trabalha a sua respiração, isso vai te ajudar a liberar essas tensões, principalmente a respiração consciente. Nós temos cada vez mais técnicas de respiração que ajudam a aliviar, né, os momentos de estresse. Outra coisa importante é validar suas emoções e expressá-las de maneira assertiva. Então, é muito importante entender o que você está sentindo. Porque se você não tem consciência da sua emoção, ela age de maneira inconsciente. Então, se você passou por uma situação que te incomodou, né, que te trouxe uma irritabilidade, uma impaciência, que a gente vai dizer ali a raiva, se você não tem consciência disso, você tem atitudes inconscientes. Ou às vezes o medo, né? Às vezes você está ali inseguro, insegura, com aquelas dúvidas, com aquele medo de ter atitude. Se você não tem consciência dessa emoção, você não reage, você fica parada, você não tem uma atitude em relação a isso. Então, é muito importante a gente entender o que nós estamos sentindo. Às vezes, aquele desânimo, aquela tristeza que persiste. A gente precisa entender as nossas emoções e validá-las. A gente não pode ignorar o nosso estado emocional. Utilizar as diversidades como fonte de força, aprender a esperar o processo com paciência. A gente vive um momento de muita rapidez, de velocidade, e tem coisas na nossa vida que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente otimizar, ainda assim vamos precisar esperar. E quando a gente espera com paciência, o resultado ele é mais satisfatório. Se você apressa, pode ser que o resultado não vai te trazer tanta satisfação como você gostaria. É muito importante lidar com isso. Desenvolver hábitos saudáveis, colocar no seu dia a dia, na sua rotina, pequenos hábitos que te tragam sensações de bem-estar para amenizar o impacto do estresse do dia a dia. Né? E acreditar em si mesmo, não se compare. Hoje nós temos tantas, né, nas redes sociais, tantas postagens, coisas que levam à comparação. Né? Então, trabalhar um pouquinho mais essa percepção de si mesmo, sobre a sua história, o seu autoconhecimento, para você enxergar aí o que você tem dentro de você, que você pode, né, cada vez mais buscar o melhor de si para o seu dia a dia. E pensando na campanha de Setembro Amarelo, que estamos trazendo aqui a conscientização do cuidar da saúde mental, eu quero trazer essa reflexão sobre o cuidar de si e das pessoas. Hoje nós estamos diante de um cenário mundial com alto índice de pessoas com transtornos psicológicos, que nós temos que encarar isso como doenças. Né? A depressão e a ansiedade, ela está muito presente no nosso meio. E nós temos que perceber isso para poder tratar, amenizar. Então, como cuidar de si? É identificar as mudanças de comportamentos e sintomas. Então, vamos pensar aqui na depressão. Os sintomas da depressão, ele vai acontecendo aos pouquinhos, ele não acontece de uma hora para outra. Ele vai acontecendo até que a pessoa ela entra ali no nível de adoecimento que ela não consegue sair sozinha. Então, a depressão ela é uma doença. E ela começa com momentos de tristeza que não foram superados.
E a depressão, ela surge com fatores do ambiente situacional, de situações, mas ela também tem ali fatores biológicos. Então, é muito importante você perceber se você está tendo mudanças de comportamento, se você está perdendo prazer com as coisas que você gostava antes, se você está muito sem energia, desanimado, desanimada, se você não está conseguindo ter objetivo, foco em relação ao futuro, se você está se isolando, se chora com muita frequência. Tem momentos na vida que é natural que a gente tenha tristeza. Só que a tristeza, ela tem que ter um ponto final. As emoções, elas são movimentos. Então, você teve uma situação triste, uma frustração, uma decepção, é normal que você fique triste durante a semana, até um mês. Agora, se a tristeza, ela intensifica, ela fica muito frequente, já é um sinal de alerta. Se as emoções, elas estão interferindo na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, na sua rotina, é um sinal de alerta. Vamos pensar nos sintomas da ansiedade. Vou falar ali algumas coisas que vocês colocaram no início. Preocupação, né? Aquela preocupação que te tira a paz, que te tira o sossego, você não consegue dormir direito, não consegue se alimentar, te traz uma irritabilidade, uma impaciência, um medo exagerado. São sintomas. Se isso está interferindo na sua qualidade de vida, é preciso ter uma atitude. Então, a gente não pode ignorar. A gente precisa entender e ter uma intervenção diante disso. Então, é observar, é você ter essa consciência dos seus pensamentos, das suas emoções e comportamentos, buscar um apoio, um acolhimento. E se você não conseguir lidar com isso sozinha, sozinho, é preciso buscar um tratamento médico e psicológico. Né? Tem situações que a pessoa se encontra com depressão que ela não consegue lidar sozinha. Ela precisa de uma intervenção profissional. Então, o primeiro passo para cuidar de si é você entender o nível, a intensidade e a frequência com que você está tendo os sintomas. E perceber se você realmente precisa de ajuda. Tem momentos que a gente precisa ter humildade e reconhecer, sozinha eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. E cuidar das pessoas. É preciso a gente observar as pessoas com qual a gente convive. Às vezes as pessoas não vão dizer, porque elas também não entendem. E elas podem estar numa situação de risco. Então, a gente precisa também observar as pessoas com qual nós convivemos, né? Nós temos convivência, as pessoas que nós amamos. Então, é preciso observar isso. Né? E acolher, amparar, não julgar. Porque as doenças físicas, elas são visíveis, né? Então, é mais fácil a gente ter compaixão. Agora, a questão das doenças emocionais, psicológicas, elas não são muito perceptíveis. Às vezes a pessoa está sorrindo, mas ela está ali sofrendo muito por dentro. Então, a gente precisa acolher as pessoas, não julgar. Né? Não questione por que a pessoa está com depressão ou com ansiedade. Às vezes tem alguns comentários assim, mas você está com medo por causa disso? Na síndrome do pânico, a pessoa ela entra num processo de irracionalidade. E ela realmente tem muito medo. Né? Ou às vezes a pessoa está com depressão e você fala, não, mas você tem tudo para ser feliz, por que você está desse jeito? Ninguém questiona quem está com câncer, né? Então, gente, diante disso, é muito importante a gente amparar, acolher, dar esse apoio, ajudar essa pessoa a buscar um tratamento, né, especializado com os profissionais da área, para que essa pessoa consiga, né, suportar esses momentos difíceis. Então, é trazer esses recursos diante dessas polaridades negativas, né?
quais são os recursos possíveis diante desse sofrimento. Então, na depressão, quais são os recursos diante da depressão? Medicação e processo terapêutico. Né? São os recursos que vai ajudar a pessoa a suportar. Né? Ansiedade, tratamento também. Né? Nós temos aí ansiolíticos, antidepressivos, mas não pode se automedicar. Tem que ter ali uma orientação profissional de um médico. Né? A terapia, ela não é uma conversa de amigos, é um profissional especializado que vai te ajudar a encontrar os recursos que você tem para enfrentar esses desafios da vida. Então, para finalizar, qual é o valor da sua vida diante de tudo que foi exposto? A resposta está no seu processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você vai valorizar a sua vida. E aí eu quero encerrar com a música do Gonzaguinha, que ele fala, né, assim, que apesar de estarmos diante de situações ruins, nós ainda podemos enxergar a beleza da vida. Mesmo diante de momentos difíceis, ainda a gente consegue ter pontos de alegria, momentos, né, de interação, de amor, né, de felicidade. A gente só precisa ampliar a mente para poder perceber esses momentos. Pode me dar o tom? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de cada um. Fique à vontade para fazer perguntas. Okay? Olá, bom dia a todos. Agradecer primeiramente, né, a todos que participaram da nossa live aí, contribuindo com perguntas muito ricas, né? Agradecer também a Sandra aí, muito interessante a apresentação da Sandra, nos ensinando ferramentas, né, de autoconhecimento para lidar com as dificuldades da vida, né? Muito importante falar sobre isso. Então, um tema muito rico. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas que participaram dessa live e também os familiares de quem assistiu e também vai poder compartilhar esse conhecimento em casa com as pessoas que a gente ama, né? Inclusive, nós temos aqui várias perguntas, tá, Sandra? Até selecionei algumas aqui, né? Eu queria primeiro agradecer também a contribuição da Natália Larissa Ribeiro Godinho, que falou que sabe bastante sobre Mindfulness e Ho Oponopono e que pode ajudar, né, os colegas aí do Grupo SAB. Muito obrigado pela contribuição. Seu nome já está aqui salvo no meu computador, né? Até todo mundo aí pode estar precisando e a gente agradece a ajuda de todos aí também. Ô Sandra, eu vou passar algumas perguntas. Eu peguei duas perguntas que falam mais ou menos da mesma coisa para você ajudar a gente. A primeira é: tem algum problema não ter propósito de vida? Eu vejo que a vida é trabalhar para pagar conta. Tem como mudar essa visão? E a outra, mais ou menos na mesma linha. A vida está sendo assim: contas e trabalho, zero divertimento. E por que é importante cuidar da mente como prioridade, né? Já que a vida está tão difícil, não é mesmo? Você pode ajudar a gente nessa aí, Sandra, por favor? Sim. Então, a vida não se resume só em trabalho. O trabalho ele é importante, né, assim, para nós exercermos os nossos dons, talentos. O trabalho ele é essencial, né, na vida do ser humano,
mas é importante que a gente tenha consciência das outras áreas da vida. Então, no seu processo de autoconhecimento, é muito importante você dar uma atenção à sua área, por exemplo, da saúde, né, a sua área emocional, né, buscar alternativas, por exemplo. Qual que é o seu hobby? Ah, não sei. Então, é esse o seu desafio, descobrir, né? Então, tem gente que gosta de praticar esportes, tem pessoas que gostam, né, de sair, tem pessoas que gostam de artes, e por aí vai. Então, é preciso explorar o mais possível o seu autoconhecimento para que você consiga, né, enxergar que a vida ela é muito ampla, tem muitos setores da sua vida além do trabalho, né? E são esses outros setores que você der uma atenção, vai te ajudar a lidar melhor com o trabalho. Porque se você só foca no trabalho, você não tem uma válvula de escape, né? Então, é preciso priorizar as outras áreas também. Assim, se propor a isso. Eu sempre falo que é você buscar querer isso, né? Outra pessoa perguntou aí a questão do propósito. O propósito é a gente viver o agora, né? Como eu coloquei lá no início, né, aquela frase de Guimarães Rosa, é aprender com a vida. Então, a gente vai aprendendo, e a partir disso, você vai despertando desejos. Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero participar de um movimento, eu quero isso. E você vai se propondo. Então, a gente vai mudando o tempo todo. Então, hoje você quer uma coisa, aí você tem uma experiência, aí você muda de ideia, você vai tendo outros desejos. Então, a gente tem que ter sonhos, né? A gente tem que ter desejos e seguir em busca de realizá-los, né? Mas é claro que com as nossas escolhas no dia a dia, por isso que eu foquei tanto na rotina, né? É aquilo que a gente se propõe no nosso dia a dia que vai nos ajudando, nos guiando nessa jornada para nós nos sentirmos mais realizados com os nossos sonhos e desejos, né? Então, eu proponho para vocês aprofundar no autoconhecimento e tentar enxergar suas outras áreas da vida, de relacionamentos, né, de buscar conhecimento. Nós temos a parte aí de buscar obter mais informações, que é aquele momento que você vai ler, né, que você vai assistir um documentário, né, você vai explorar mais, né, o seu conhecimento, momentos que você vai fazer de meditação, de reflexão, né, de apreciar a natureza. Então, são muitos recursos que nós possuímos. Ótimo, Sandra, muito obrigado pela resposta. Eu separei um outro tema aqui, que na verdade vou ler 4 perguntas que trazem mais ou menos um tema semelhante, que é a parte de autoaprovação, de autopressão, né? A necessidade de ser aprovado pelos outros ou uma dificuldade de aprovação interna mesmo. A primeira pergunta é: eu me sinto insuficiente, sempre busquei a aprovação do meu pai e não me importa se eu fizesse tudo certo, nunca tive a aprovação dele, né? Como mudar neste caso? O segundo é: como intervir em ser uma pessoa de mente aberta e família religiosa colocando pressão em cima de mim? Diante dos desafios que a vida nos traz em nosso dia a dia, o medo de errar e fracassar tem sido algo muito relevante na vida das pessoas, levando a preocupação ao extremo e não conseguindo ter o controle para lidar com a situação. Então, como lidar com o trabalho sob pressão? Muitas vezes nem a pressão da chefia, uma pressão do subconsciente. Ajuda a gente, Sandra, por favor. Então, é muito importante entendermos que nós temos limites, todos nós. Então, essa busca da perfeição é que traz, né, que tem gerado cada vez mais na sociedade essa ansiedade, né, essa autocobrança, né, de dar conta de tudo. Não tem como a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo. É preciso a gente entender que a gente dá conta aqui, dá conta ali, né? A gente tem que entender as nossas prioridades. A partir do momento que você entender as suas prioridades, você se dedica a elas. Mas é muito importante você entender que a gente não vai agradar todo mundo. É impossível.
né? Então, a gente precisa lidar com os nossos limites. Quanto mais você entender os seus limites e aceitar e buscar se adaptar, né, aos seus limites, mais você vai se sentir em paz consigo mesmo, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência das nossas limitações para que a gente possa desenvolver, né? Então, se você se pressiona que precisa agradar alguém, você vai estar se desagradando, por isso que você vai se sentir infeliz, né? Então, as pessoas têm as escolhas delas, elas vão querer satisfazer suas necessidades. Você tem que olhar para si. Quanto mais você se conhecer, né, e perceba que eu foco muito nesse processo do autoconhecimento, quanto mais você se conhecer, melhor vai ser a sua relação com as pessoas, seja na vida profissional, seja com a sua família, com as suas relações, porque o melhor relacionamento é com você mesmo. Se você conseguir se respeitar, se aceitar, né, a aceitação e o respeito, você consegue isso das pessoas, né? Então, é muito importante a gente ter esse autorrespeito, né? Você entender que você está dando o seu melhor, né? A gente não vai, assim, a gente tem que buscar dar o nosso melhor, sempre, mas ter essa clareza, eu estou dando o melhor com o que eu tenho hoje. Eu gostaria de fazer mais? Gostaria, mas é o que eu posso fazer neste momento. Então, se você se dedica com amor, dando o seu melhor, usando todos os recursos que você tem, algum resultado positivo você vai ter. Mas é claro que esse resultado não vai agradar todo mundo, mas vai agradar muitas pessoas. Perfeito, Sandra. Ótima colocação, ótima palestra. A gente viu aí que, né, os conhecimentos que a Sandra compartilhou conosco são ferramentas muito importantes de resiliência, né, que é lidar com as dificuldades do dia a dia, seja na nossa família, nosso trabalho, relacionamento conjugal, e são ferramentas muito valiosas para a valorização da vida. E é sobre isso que eu queria encerrar com vocês, né, que o tema de Setembro Amarelo é a valorização da vida e o combate ao suicídio. Eu queria que todos os participantes estivessem aqui, aprendessem ou anotassem esse número em seu telefone, que em algum momento ele pode ser útil para você, para algum familiar, que é o número 188, que é o CVV, que chama Centro de Valorização da Vida. É um número que funciona 24 horas pelo telefone, você vai ligar lá, vai ter um profissional treinado para conversar com você naquele momento de maior dificuldade que você pode estar pensando em tirar a própria vida ou algum parente seu e vai te ajudar e te orientar nessa situação. Esse número ele também funciona via chat, WhatsApp, no horário comercial, né? O telefone é 24 horas, mas o chat é horário comercial que você vai receber, né? Você vai ser tratado realmente por um profissional que vai te ensinar a valorizar a vida, assim como as ferramentas tão importantes que a Sandra passou para a gente aí, tá bom? Queria agradecer então a Sandra aí pelo conhecimento valioso Eu e que agradeço o convite. tá jóia, Sandra. Vou te passar a palavra para você fazer alguma consideração final. Eu quero isso, assim, se cuidem, né? Quanto mais você se cuidar, mais sentido você vai dar à sua existência. E obrigada, assim, né, assim, pela atenção de cada um. Ótimo, Sandra, muito obrigado. Queria agradecer a nossa equipe de apoio aqui do evento também, equipe nossa de promoção de saúde e de comunicação do Grupo SADA. E vamos encerrar nosso evento agradecendo também a participação de todos os colaboradores presentes nessa transmissão. Até breve, pessoal.